Amados, a paz do Senhor, bom dia. Vamos orar para falarmos na palavra de Deus nesta manhã. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Nos direciona através do Seu Santo Espírito nesta manhã, em nome de Jesus. Queremos trazer um assunto nessa nossa breve reflexão matinal, para que sirva de edificação para a tua vida, para nossas vidas, para que eleve espiritualmente a nossa alma nesta manhã. A negligência traz consequências. É o tema desta breve palavra. O que é negligência? É um substantivo feminino, falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, em que há descuido, displicência, desatenção, desleixo, desmazelo ou preguiça, a ausência de motivação, a disposição de interesse e de vigor, indolência. Isto é o conceito e o significado da palavra negligência. Negligência traz consequências. Vamos para a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 6, verso 3 ao 6. Preste bem atenção na palavra de Deus, que vai servir como base desta nossa reflexão. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender ou cair. 2 Samuel 6,36. Esse verso de que Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, tocava toda a sorte de instrumento, era a alegria de estarem conduzindo a arca. A arca também, na Bíblia, é a presença de Deus. Quem não quer saltar de alegria, dançar, tocar, adorar, por sentir a glória e a presença de Deus por perto, Não tem coisa melhor. Mas vamos lá. Diz a Bíblia que Davi reuniu seus melhores soldados, aproximadamente 30.000 homens, e foram para Judá, com a finalidade de fazer o transporte da Arca da Aliança. Ela foi colocada em um carro de bois. E Uzá e Aiô dirigiam o carro, conduziam um carro que transportava a arca, símbolo da presença de Deus. Segundo está escrito, Davi e o povo de Israel cantavam, querido, louvores, tocavam toda sorte de instrumento, demonstrava alegria, castanholas, pratos, durante todo esse trajeto. Foi então, preste bem atenção aqui, que chegando a um campo que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram, e por conta disso Uzá usou a sua mão para segurar a arca. E por causa desse gesto, que representava a grande falta de respeito, Uzá caiu morto ao lado da arca. E por esse motivo, Davi ficou muito triste, chateado com o ocorrido. Para que possamos entender o motivo da morte de Uzá, precisamos saber que a arca somente poderia ser transportada pelos levitas, que deveriam usar as varas
e ela não poderia ser tocada em hipótese nenhuma, já que, de acordo com a lei hebraica, esse gesto representava um grande pecado, ou seja, um homem morreu em consequência da negligência, do desleixo, da falta de cuidado de Davi, que não teve os devidos cuidados ou os cuidados necessários na condução daquele processo. Parece, né, que cruel que uma pessoa cheia de boas intenções tenha tido esse perene final. Entretanto, as consequências da negligência são assim. Esta é uma fatura que não deixará de chegar, pois quando nós nos comportamos com negligência, em qualquer situação, não estamos tendo o cuidado necessário na condução, na responsabilidade sobre alguma coisa. Estamos nos omitindo no cumprimento de um ato sobre a nossa responsabilidade. Isto é, trata-se de descuido, falta de cuidado, displicência, desatenção, e seremos cobrados severamente e responsabilizados por agir desta forma, desta falta de cuidado. O problema maior, queridos, meus amados irmãos, é que muitas das vezes estamos convivendo com determinadas situações há tempo que já achamos normal e, por conseguinte, começamos a acreditar que nada acontecerá e que é assim mesmo, ficamos acomodados nos nossos erros, pois não estamos vendo nada de ruim acontecer. Porém, não existe ato da negligência sem a consequência. É o nosso tema desta manhã pertinente. Esta é uma situação que não irá perdurar, isto é, negligenciarmos algo e tudo continuar bem, pois, como dissemos, esta é uma carta que logo após cometido o descuido será enviada e o correio nos entregará mais dia ou menos dia. A intenção principal desse assunto, queridos, é convidar você que está prestando atenção nesta palavra, nesta manhã, a uma reflexão a respeito do assunto, a respeito desse tema, que é de suma importância e que pode produzir consequências inimagináveis, pois é comum nós convivermos com muitas situações que estão sendo conduzidas com displicência e acharmos, até de uma forma bastante inocente, que as coisas ruins somente forma bastante, né? Somente essa forma bastante inocente que as coisas ruins somente acontece com os outros e não vem acontecer na nossa vida. É aquela história, né, que a pessoa que fuma e acha que os problemas ocasionados por esse ato somente darão no vizinho que está do lado, e nele não. Davi, finalmente, ficou muito triste em virtude de um homem imbuído das melhores intenções ter morrido. Porém, também sabia que a responsabilidade por todo o ocorrido era totalmente sua. Porém, nada mais poderia ser feito para trazer de volta Uzá. Sendo assim, para evitarmos que venhamos ser participantes de um processo igual a esse, a exemplo desse, se faz necessário que venhamos a refletir e tomar as decisões necessárias para não cair na mesma armadilha que Davi caiu. Pense nisso. Analise, reflita, evite consequências pela sua ou pela nossa, né, negligência. Deus te ajuda nesta manhã a evitar consequências, a evitar problemas como Davi enfrentou por causa da falta de atenção, por causa do descuido, por causa da displicência,
por causa do desleixo, por causa do desmazelo, por causa da preguiça, por agir com negligência. Que Deus te abençoe e reflita nesta palavra, nesta manhã, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti por esta palavra. Toma nossas vidas em Tua mão. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, a igreja. Jesus, cura aquelas pessoas que precisam de um livramento, precisam de uma bênção. Visita os lares, visita os casamentos, visita, Senhor, o coração, os sentimentos, aquelas pessoas que estão com depressão. Cuida, livra de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Daqui a pouco, às 8 horas, teremos aqui a consagração com as irmãs do Círculo de Oração. E à noite, hoje teremos culto de libertação presencial na igreja, lá sob a direção de Deus e da igreja e do pastor Henrique. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.